O governo brasileiro dá novos passos para exercer um papel mais ativo na cena internacional e recebe com deferência o controvertido presidente do Irã. Uma saraivada de críticas põe em xeque a política externa brasileira. Mas nos bastidores há mais água embaixo da ponte. O Sem Fronteiras desta semana analisa a repercussão internacional da visita do presidente Ahmadinejad e tenta saber quais são as intenções do presidente Lula com essa cartada. Num espaço de poucos dias, o presidente Lula recebeu em Brasília 3 políticos diretamente envolvidos na interminável crise do Oriente Médio. O presidente de Israel, Shimon Peres, o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, e o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad. O encontro com o iraniano foi o mais comentado e despertou a fúria de muita gente. No Brasil, a oposição bateu forte no governo. Um equívoco histórico, a meu ver. Uma coisa é manter relações diplomáticas, comerciais, com qualquer país, mesmo que lá o regime seja ditatorial. Outra coisa é receber o chefe da ditadura. Políticos da situação saíram em defesa do presidente Lula. O presidente Lula deixou muito claro as nossas posições. Dialogar não significa aceitar. Significa buscar construir, através do diálogo e dos argumentos, uma política de paz. O presidente brasileiro acha que pode atuar como negociador da paz em um conflito que tem mais de 60 anos e que para o qual ninguém até agora encontrou solução. É um projeto viável ou apenas uma atitude pretensiosa de um novo tempo de Brasil grande? O Brasil tem um peso muito grande na região e tem um reconhecimento internacional crescente. O Brasil não é mais problema na agenda internacional, nem econômico e nem político. Nós somos solução. Nós ajudamos a construir solução. E essa liderança, esse reconhecimento internacional aumenta nossas responsabilidades, também nesta área. Nós vamos colocar o pé no chão da nossa realidade. O presidente não adquiriu esse status até hoje. A influência dele é mínima, não creio que ele possa colaborar. A seleção brasileira talvez possa colaborar mais, fazendo um jogo pela paz. O presidente americano Barack Obama levou a sério a iniciativa do presidente Lula, mandou carta e sugeriu ao brasileiro que desse conselhos de moderação ao iraniano. E os conselhos foram dados, não tanto a pedido de Obama, mas por convicção própria do presidente Lula. A política externa brasileira é balizada pelo compromisso com a democracia e o respeito à diversidade. Defendemos os direitos humanos e a liberdade de escolha de nossos cidadãos e cidadãs com a mesma veemência com que repudiamos todo ato de intolerância ou de recurso ao terrorismo. Quanto ao tema mais quente no momento, o desenvolvimento da tecnologia nuclear, o presidente brasileiro se distanciou do colega americano ao apoiar o direito do Irã a um programa nuclear amplo, desde que pacífico. O que nós temos defendido há muito tempo é que o Irã tenha o direito de desenvolver o enriquecimento do urânio para a produção de energia, portanto, para fins pacíficos, tanto quanto o Brasil está se desenvolvendo. Nos 10 dias que antecederam a chegada de Ahmadinejad, as diplomacias americana e brasileira tiveram uma intensa troca de informações e opiniões. Na visão de um membro do governo brasileiro ouvido pelo Sem Fronteiras, os Estados Unidos bem que gostariam que os voos diplomáticos do Brasil ficassem limitados à América do Sul. Mas, neste caso, os americanos teriam sido obrigados a se render a um fato consumado. Os Estados Unidos não se entendem com o mundo islâmico e, na visão expressa por Mahmoud Abbas, nas conversas com Lula, potências regionais como Brasil, Índia e África do Sul poderão jogar um papel importante na reabertura de negociações. O que levou o presidente Lula a se envolver numa questão que parece muito remota para a maioria dos brasileiros. Para saber se é apenas um sonho de uma noite de verão, o Sem Fronteiras procurou o cientista político David Fleischer, americano naturalizado brasileiro, professor da Universidade de Brasília. Essa visita foi articulada junto com a visita do Abbas, o presidente da Autoridade Palestina, e dias antes o do Shimon Peres, o presidente de Israel. Então essas 3 visitas foram muito bem articuladas por Itamaraty, não por acaso. Então a Lula tem pregado o diálogo
para tentar não deixar o Irã isolado, né? Vamos trazer o Irã para o diálogo, é melhor do que isolar, né? Isso é uma política semelhante ao que Obama tem colocado, de vamos abrir o diálogo até com a Coreia do Norte, né? Então, eu acho que Lula ganhou com isso porque mostrou que o Brasil está aberto ao diálogo e não é só Venezuela aqui na América do Sul que tem diálogo e relações mais íntimas com o Irã. O senhor acha que esse encontro do presidente Lula com o presidente Ahmadinejad compromete de alguma forma o esforço de alguns países do Ocidente para que o Irã mostre o que quer de fato com seu programa nuclear? Não, ao contrário, eu penso que reforça essa pressão de que o Brasil, educadamente e indiretamente, adotou mais ou menos essa mesma posição. Nas declarações públicas de Lula, que não foram muito destacadas na televisão, mas no jornal sim, ele colocou bem diretamente o que o Brasil propõe em sua política externa em termos de democracia, respeito às minorias e tudo mais. E indiretamente o recado foi de que esperamos que vocês no Irã façam a mesma coisa. Então eu acredito que esse encontro pode até ajudar a reforçar essa cobrança internacional em cima do Irã. E como que os Estados Unidos estão reagindo nesse momento aí em que o Brasil tenta alçar voo, né? Alçar voo aí na diplomacia internacional? Bom, a versão passada pela imprensa, e principalmente o manchete no New York Times, é de que o Brasil estava cotovelando os Estados Unidos no cenário, no palco internacional, não é bem a verdade, porque Obama já fez várias iniciativas junto ao Lula para intermediar, de negociar e de articular esse tipo de diálogo com o Irã. Então, eu acho que os Estados Unidos talvez tenham suas preocupações da penetração do Irã na América Latina, tudo bem, mas eu acho que eles provavelmente estão satisfeitos com essa iniciativa de Lula de abrir um pouco mais de diálogo franco e direto com o Irã. A mídia estrangeira reagiu com uma mistura de decepção e crítica à visita de Ahmadinejad ao Brasil. Decepção porque tantos veículos de comunicação como analistas especializados esperavam maior distanciamento em relação ao governo iraniano por parte do presidente Lula. O mesmo Lula que, em tempos recentes, se transformou em alvo de admiração internacional, tanto por seu histórico pessoal de superação de obstáculos para vencer na vida política, quanto pelo comando do Brasil em fase de transformação para melhor, bom desempenho econômico, com atuação diplomática moderada. A crítica visa o próprio gesto de receber Ahmadinejad, um pária da comunidade internacional, conforme artigo no tradicional diário Times de Londres. Lula arrisca irritar o Ocidente, disse o jornal, de linha política conservadora. E não apenas pelas opiniões preconceituosas e mal informadas do líder iraniano sobre questões históricas, como negar o Holocausto dos judeus na Segunda Guerra Mundial e a formação do Estado de Israel. As críticas visam principalmente as violações de direitos humanos e civis que ocorrem no Irã, com a aprovação do presidente Ahmadinejad, dos ayatolás que o apoiam e da guarda revolucionária que os protege. Mais grave, a reeleição como presidente em julho foi cercada de fraude, com repressão violenta da oposição. Quando os iranianos saíram às ruas em protesto e ainda tinham esperança de conseguir reverter o quadro através de pressão internacional, o presidente Lula foi o primeiro a dizer que as queixas da oposição pareciam as de torcida de equipe de futebol, que perde uma partida e não se conforma com o resultado. A gente aqui no Brasil está acostumado que tenha fraude eleitoral quando a diferença é 1%, 0,5%, 2%. Mas de 62 a 30 e pouco não é possível.